Oi, queridos, que saudade, quanto tempo a gente não se vê, mas olha, nós seguimos conectados, né? Ainda que virtualmente. Hoje eu queria conversar um pouquinho com você sobre algumas considerações para esse tempo, sabe? Se a gente olhar para o mundo como um todo, a gente vai perceber que de cada nove cristãos no mundo, pelo menos um precisa confessar sua fé escondido. Precisa encontrar uma estratégia para ser cristão em meio à perseguição. Muitos se reúnem de casa em casa e têm que mudar de tempos em tempos porque senão eles são encontrados e mortos. Muito grande esse número, né? E eu não estou dizendo que a gente esteja vivendo isso aqui no Brasil, não. Mas a verdade é que a gente está passando por um momento parecido com aquilo que rege a vida de muitos cristãos no mundo. A gente tem que se reinventar, a gente tem que buscar estratégia. E pensando nisso, eu me lembrei da história de José. José foi um homem inspirador, não é mesmo? E ele sofreu uma série de injustiças durante a sua vida. E uma delas, ele foi acusado injustamente de assediar a mulher do Potifar. E ele então é enviado à prisão. Mas José, ao contrário do que se poderia pensar, né, de que ele tinha todo o direito de ter uma postura revoltada, amargurada, por ter sido tão injustiçado, José, ele se coloca a serviço. E diz a palavra em Gênesis 39, 21. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Queridos, José foi um instrumento do Senhor, mesmo na prisão, mesmo sendo injustiçado. E ele é uma inspiração para nós porque nós precisamos ser instrumentos de Deus ainda neste tempo. Talvez o seu coração esteja preocupado com uma série de situações, porque realmente, né, estamos vivendo um tempo de muitas preocupações. Mas eu quero desafiar você a lançar as suas preocupações no altar do Senhor. Porque José, ele fez com que o propósito dele permanecesse mesmo estando na prisão. E isso possibilitou que ele servisse ao carcereiro e ao padeiro, adivinhando o sonho dos dois. E essa ação de José abriu caminho para que ele descobrisse qual era o sonho do faraó. E ao descobrir isso, ele foi usado como um instrumento para salvar o Egito e o povo daquela época de um período de fome e escassez. É tempo de você ouvir do Senhor qual é o propósito da sua vida. Como você pode servir ainda nesse tempo em que as circunstâncias não são favoráveis. Eu creio que do mesmo jeito como foi com José, que testemunhou da vitória, da bênção do Senhor, vai ser assim conosco, queridos. Eu creio num tempo novo para a nossa igreja, um tempo de muito mover, de muita ação do Espírito Santo, como a gente nunca viu, porque nós estamos nos colocando à disposição para servir, para cumprir o nosso propósito. Não abra mão disso. Se você é líder de célula, vá ao encontro das pessoas que precisam ser cuidadas ainda neste tempo. Eu sei que pode ser para você um desafio usar esses recursos tecnológicos todos. Sim, está sendo. Eu, por exemplo, na minha célula de semana passada, a gente não conseguiu usar o aplicativo que nós tínhamos escolhido. E aí é preciso ser criativo, é preciso ter um plano B, é preciso se reinventar. No final das contas, a gente conseguiu fazer acontecer e foi uma bênção.